A paz do Senhor, um bom dia para você e para toda a sua família. Louvamos a Deus pelo privilégio de poder desfrutar nesta hora de mais uma maravilhosa lição da Escola Bíblica Dominical Online. Logo cedo, aqui estamos no dia do Senhor para nos alimentarmos da sua palavra, que é o alimento para a nossa alma. A você que nos visita por meio deste canal, seja bem-vindo. É uma honra tê-lo conosco. Aproveito e peço a você que ainda não se inscreveu, a se inscrever aqui no nosso canal, curtir e comentar os nossos vídeos. A todos peço que compartilhe também o vídeo, para que a palavra de Deus possa chegar aonde no momento não podemos ir. Amém? Agora, sem perda de tempo, aos alunos tenha em mãos a sua revista da Escola Dominical, a sua Bíblia e reúna a sua família e vamos juntos estudar essa lição maravilhosa. Vamos orar. Maravilhoso Deus e Pai, diante de Ti estamos nesta manhã. Queremos agradecer ao Senhor pela graça que nos deste de podermos estar de pé, de podermos respirar, de podermos nos assentar para aprender a Tua palavra e que essa manhã, Senhor, possa ser de grande graça, Senhor, sobre as nossas vidas, para que a Tua palavra possa nos motivar, nos edificar, nos fortalecer, nos encorajar a prosseguirmos a nossa jornada para os céus. Nós te agradecemos, Senhor Deus, por tudo e pedimos a tua bênção em nome do Senhor Jesus. Amém. Bom, nós vamos estudar hoje a lição número 12 da classe dos adultos, que tem por tema aí a urgência do discipulado. Hoje, 21 de março de 2021, estudaremos a urgência do discipulado. O texto áureo da nossa lição diz: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Mateus, capítulo 28, versículo 19. A verdade prática diz: chamamos de discipulado na fé o aprendizado de um discípulo por meio de seu mestre na igreja para ajudar a desenvolver o seu crescimento espiritual. Se entendemos que esse desenvolvimento de crescimento espiritual se refere a nós sermos semelhantes a Cristo, parecidos com Cristo, uma maturidade cristã. A nossa leitura bíblica em classe está aí no livro de Mateus, no capítulo 28, do verso 16 a 20, e em Atos, no capítulo 2, do verso 42 ao verso 47. Então, o primeiro texto, Mateus 28, versículo 16, diz o seguinte: E os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes tinha designado. E quando ouviram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. O outro texto de apoio, Atos capítulo 2, versículo 42, diz o seguinte: E perseveraram na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos que criam estavam juntos e tinham tudo em comum.
Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. O objetivo geral desta lição, a urgência do discipulado, é esclarecer aos alunos a urgência do discipulado. Essa lição ela foi dividida aí em 3 tópicos. O primeiro tópico nós vamos ver o conceito de discipulado. O segundo tópico nós vamos ver o tripé do discipulado, que é a palavra, a comunhão e serviço. E o terceiro tópico nós vamos mostrar que o discipulado gera um crescimento sadio para a igreja. Então, já entrando na nossa lição, a introdução da nossa revista diz que o discipulado acompanha a pregação do Evangelho desde o princípio e é de fundamental importância como base inicial na formação cristã do novo convertido. Eu quero inicialmente fazer 2 ponderações para em seguida dar prosseguimento ao nosso estudo. A primeira é que a nossa lição, ela enfoca o discipulado mais especificamente no aspecto de fazer discípulos, aquele iniciante na fé. Porém, o discipulado abrange também o seguir a Jesus. Nesse caso, todos os cristãos, independentemente do tempo de fé, são discípulos de Jesus, como eu e você, que provavelmente está me ouvindo. Eu vou explicar isso com mais detalhes adiante. Então, nesta lição, nós vamos falar tanto para os novos quanto aos com mais tempo de fé. A segunda ponderação, então, já que nós vamos falar para ambos os crentes, né, vou salientar que o Evangelho não deve acompanhar somente o início, mas toda a vida do crente. Tanto para quem está começando na fé, quanto para quem já está há tempo como discípulo de Jesus. Como escreveu Martinho Lutero, nós precisamos ouvir o Evangelho todos os dias, porque nos esquecemos dele todos os dias. Qual é a mensagem do Evangelho? É a mensagem do Cristo crucificado, a mensagem do pecado do homem e da graça de Deus, da culpa humana e do perdão divino, do novo nascimento e da nova vida por meio do dom do Espírito Santo. É muito fácil esquecer da verdade do Evangelho e trilhar um caminho que nos levará para a perdição. Quando o Evangelho de Cristo não é evidenciado, isso é muito fácil acontecer. Olha o que diz o apóstolo Paulo aos crentes gálatas. Ó insensato Gálatas, quem vos fascinou para não obedecerdes à verdade, a vós, perante os olhos de quem Jesus Cristo foi evidenciado, crucificado por vós. Amados irmãos e irmãs, precisamos do Evangelho sempre conosco, nos nossos devocionais, nas nossas pregações, nas nossas aulas de EBD, nos nossos ajuntamentos, nas nossas reuniões, como diz o hino 192 da harpa cristã, que é o tema do bom pregador. Portanto, discipulado sem a ênfase do Evangelho não é discipulado cristão. O primeiro tópico da nossa lição diz que o que é o discipulado. Então, como diz aí a nossa revista,
vem do termo da palavra discípulo, que significa aprendiz, aluno, seguidor. Isto está tanto no âmbito secular quanto no âmbito religioso. Nós temos a mesma palavra para discípulo. O aluno, o aprendiz, o seguidor é discípulo em qualquer âmbito da nossa vida. No nosso caso, o discipulado cristão, nós temos a pessoa de Cristo, o alvo da nossa busca. Ser como Ele, o padrão perfeito de humanidade. O primeiro subtópico diz a respeito do discípulo. O termo, tanto no singular quanto no plural, aparece inúmeras vezes nos evangelhos e também no livro de Atos. É a palavra utilizada para descrever na Bíblia os seguidores de Jesus. Agora, como seguir a Jesus se ele não está fisicamente entre nós? Justamente através do discipulado, por meio da palavra de Deus, quando ela é ensinada pelos nossos pastores, pelos nossos mestres, pelos nossos líderes. Estamos assim aprendendo a ser como Jesus por meio do discipulado. Então, como falei anteriormente, embora o contexto da nossa lição está associando o discipulado aos crentes novos convertidos, nós não podemos achar que o discipulado se aplica somente a estes. Eu me atrevo a afirmar que há muitos crentes, embora de muito tempo de igreja, ainda não conhecem o Evangelho na sua essência. Na verdade, irmãos, essa foi a grande revelação da reforma, o desconhecimento do verdadeiro Evangelho por parte dos cristãos. Nós temos uma excessiva prontidão em ligar o fato de alguém ser membro de uma igreja como o ser discípulo de Jesus, presumindo que todos aqueles que se unem à igreja realmente estão seguindo a Cristo. Ser discípulo de Jesus demanda tomadas de decisões. E sobre essas decisões é que nós vamos apresentar nesta manhã. O discipulado é algo contínuo. É por isso que a palavra de Deus está sempre exigindo que nos examinemos para certificarmos se estamos realmente na fé. Jesus sempre procurou certificar se as pessoas não estavam seguindo por motivações erradas, por razões erradas. Ser discípulo de Jesus é uma coisa muito séria. Olha o que está escrito em João, capítulo 6, o verso 66 ao 68. À vista disto, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12, porventura, quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. Jesus, depois de um sermão, um discurso contundente a respeito da sua morte, a respeito do seguir a Cristo, seguir a sua pessoa, o que causou uma certa desconfiança, não aceitaram as palavras de Jesus. E quando eles viram que aquilo que Jesus falava não os agradava, eles se retiravam e achavam que o discurso de Jesus era um discurso muito duro, inaceitável aos seus padrões de vida. E eles se retiram do meio dos outros discípulos. E Jesus, vendo isso, ele pergunta, e vós, não quereis também se retirar? E Pedro responde,
para onde que nós iremos? Para onde iremos, Senhor? Pois só Tu tens a palavra de vida eterna. Então, amados irmãos, responda a si mesmo. Estou seguindo Jesus motivado por uma razão certa ou errada? Por que eu estou seguindo Jesus? E qual é o significado exato da minha ligação com a igreja que frequento? Que você possa responder estas perguntas a si mesmo. O segundo subtópico deste ponto, a grande comissão. Como diz a nossa lição, é o nome que se dá à incumbência que o Senhor Jesus designou para a evangelização das nações. Ou como no texto da Bíblia está escrito, façam discípulos de todas as nações. Portanto, é um mandamento divino e não uma opção. Parece ser uma ordem tão simples. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações. Mas quem exatamente deve ir? Alguns têm sustentado que a ordem de Jesus para ir e fazer discípulos era apenas para os apóstolos originais e que a grande comissão ela foi subsequentemente cumprida por aqueles apóstolos. Mas era impossível que uma tarefa tão grandiosa fosse completa por apenas 11 homens. E a promessa de Jesus, quando ele disse que estariam com eles até a consumação dos séculos, implica que a validade da sua comissão se estenderia para além do tempo da vida dos apóstolos. Se é assim, amados irmãos, a igreja herdou esta comissão dos apóstolos. E é a responsabilidade da igreja de obedecer à ordem de Cristo até que ele venha outra vez. Embora cada cristão tenha um papel a desempenhar na grande comissão, nem todos nós temos o mesmo papel. A palavra de Deus diz que nós somos o corpo de Cristo. E no corpo de Cristo existem vários membros. E cada membro tem a sua função. Ninguém pode ser todo mundo ser pé, ninguém pode ser todo mundo ouvido, ninguém pode ser todo mundo olho, mas cada membro tem a sua especialidade, tem o seu dom, tem o seu serviço a desempenhar. Certamente há alguns que têm o papel de missionários, evangelistas, pastores, mestres da Bíblia, e alguns irão para o outro lado do planeta para cumprir esses papéis. Contudo, Jesus ele disse, ide. Ele não está ordenando que todos os seus discípulos fossem para o exterior de Jerusalém. E logo antes de sua ascensão, Jesus ele foi bastante específico, enfático acerca dos pontos geográficos aonde ele esperava que os seus discípulos fossem. Ele lhes disse, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Atos capítulo 1, versículo 8. Jesus e os seus discípulos estavam em Jerusalém quando ele disse essas palavras. Jesus queria que eles começassem a dar testemunho da sua vida, da sua morte, da sua ressurreição, ali mesmo onde eles estavam, em Jerusalém. Mas eles também não deveriam parar por ali. Busquemos, amados irmãos, viver com fidelidade no lugar em que encontramos. Não importa aonde que seja ou a condição que nós estamos, mas devemos agir com lealdade ao Senhor, com fidelidade ao Senhor, como discípulo de Cristo, como testemunhas do Senhor. Como aquela menina que foi levada escrava ali em Israel pelos sírios e
e foi entregue ali, vendida como escrava na casa de Naamã. Onde mesmo numa condição adversa, onde mesmo como sendo uma prisioneira, ela não deixou de falar de Eliseu, nem no Deus de Israel. Então, amados irmãos, não nos falemos somente quando as situações forem cômodas para nós, mas quando forem difíceis, quando estivermos, de repente, numa situação desconfortável, mas não deixemos de anunciar a Jesus Cristo, ao nosso Deus, ao nosso Senhor e ao nosso Salvador. Busquemos ser fiéis a Deus em qualquer lugar que estivermos. Estejamos sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós. E a despeito da nossa condição de vida, sempre há algum modo de tomarmos nossa parte em fazer discípulos de todas as nações. O terceiro subtópico desse primeiro tópico, a educação cristã. A nossa revista diz que a doutrina dos apóstolos está no centro do corpo doutrinário que Jesus ensinou aos seus discípulos durante seu ministério terreno e que depois o Espírito Santo se encarregou de orientá-los. A igreja começa com um derramamento do Espírito. A pregação cristocêntrica e a permanência dos novos crentes na doutrina dos apóstolos. Ao longo da história, houve muitos desvios da verdade. As heresias da Idade Média, a ortodoxia sem piedade, o pietismo, que é o contrário, a piedade sem ortodoxia, o movimento liberal, que coloca a razão acima da revelação, e os movimentos atuais, onde tem se colocado a experiência acima da revelação. São os perigos, amados irmãos, dos extremos. Deus, ele tem compromisso com a sua palavra. Ele tem zelo pela sua palavra. Portanto, num discipulado cristão, a palavra de Deus, ela não deve ser negociada. A educação cristã, ela deve ocorrer através de uma série de eventos planejada, sistemática e contínua, objetivando levar o crente a conformar-se à imagem de Cristo e tendo como base autoritativa as Escrituras sagradas, a palavra de Deus, sustentada pelo Espírito Santo, visando a glória de Deus. É como nós temos feito todos os domingos, reunidos sistematicamente, ouvindo a palavra de Deus. Que você possa aproveitar esses tempos preciosos que o Senhor está nos dando para aprendermos a palavra de Deus de uma forma planejada, de uma forma sistemática e contínua. Todas as quarta-feiras nós temos os estudos expositivo, sistemático, planejado, contínuo da palavra de Deus. Estamos vendo isso de uma forma maravilhosa, que não está somente atingindo aos adultos, mas aos pequenos. A gente vê a preocupação que tem os pastores de estar evidenciando isso, para que a criança, já desde pequena, ela seja educada na palavra de Deus e que cresça aprendendo realmente a ser um discípulo de Jesus. Mas uma coisa interessante, amados irmãos, é que muitas das vezes a gente ensina de uma forma também não intencional. Como assim? É chamado de uma educação informal. É quando você ensina sem tampouco ter a intenção de educar alguém.
E como que isso ocorre? Frequentemente, quando o líder cristão, ele é observado pelo seu exemplo. É um instrumento educacional de muito valor, pois através do seu exemplo, muitos conteúdos você pode assim ensinar. Seus alunos podem aprender conteúdos valiosos em decorrência da observação das suas atitudes e dos comportamentos em consequência do seu ensino. Então, o peso do seu testemunho, ele vai dizer muito a respeito daquilo que você ensina. Quantos de nós, eu mesmo tenho na minha memória, pessoas que me influenciaram espiritualmente, pelo estilo de vida, tanto homens que já se foram, como homens que atualmente há entre nós, onde nós, pela sua vivência, a gente tem como base um modelo para seguir. É como Paulo, ele falou para os crentes em Coríntios: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Quando a gente vê as pessoas imitando a Cristo, nós também queremos imitar tais pessoas, porque Cristo é o padrão da nossa educação. O educador cristão, ele vai ensinar muito com a sua vida, desde que ela esteja em harmonia com as Escrituras. O segundo tópico da nossa lição, o tripé do discipulado: palavra, comunhão e serviço. A nossa lição diz aí que essa trilogia, palavra, comunhão e serviço, era a marca da igreja de Jerusalém logo após o Pentecoste. Isso influenciou a maioria das igrejas de todos os lugares, em todas as épocas, e continua valendo atualmente. O texto de Atos capítulo 2, 42 diz que perseveraram na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. A segunda carta de João, no capítulo 1, no versículo 9, ele diz que todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esses têm tanto o Pai como o Filho. É extremamente necessário que nós, como discípulos de Jesus, devemos permanecer na doutrina dos apóstolos, na doutrina de Cristo, por meio das Escrituras, por meio da sua palavra. A palavra, diz aí o nosso comentarista, que a autoridade das Escrituras é singular e única, pois sua fonte é o próprio Deus. Os primeiros discípulos perseveraram na doutrina dos apóstolos. Na atualidade, irmãos, não temos mais os apóstolos em pessoa conosco. Assim como não temos Cristo fisicamente entre nós. Todavia, eles nos ensinam pela palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. O contexto da época dos primeiros discípulos era de total perseguição religiosa. Afinal, o seu mestre, há pouco tempo, havia sido morto e morto crucificado. Porém, como nós vemos no texto que lemos, eles perseveraram. Presenciamos, amados irmãos, no Brasil e em todo o mundo, eventos de revolta e tumulto que um dia a hostilidade dos homens não poderá ser contida. E a pergunta mais urgente para todos os seguidores de Jesus é: a nossa fé nele, em Jesus, resistirá? Ou vamos dar lugar ao medo,
a incredulidade, a raiva, a vingança. Amados irmãos, você e eu somos essenciais para ajudar uns aos outros a perseverar na fé até o fim por meio da palavra de Deus, sendo discípulo e discipulando. Se você tem uma aliança com Cristo, deve permanecer em sua palavra. E essa aliança, ela foi feita por meio do sangue. Não pelo meu ou pelo seu sangue, mas pelo sangue precioso, imaculado de Jesus. Quando ele ali celebrando a ceia, ele disse que este cálice é o símbolo no meu sangue da nova aliança. Nós temos uma aliança com Jesus e precisamos perseverar nele, na sua palavra. Ler a palavra, estudar e meditar na palavra é essencial para o discípulo de Cristo perseverar. O objetivo do pacto da leitura que nós temos é ajudar a você a não morrer espiritualmente, não se tornando um incrédulo e, consequentemente, se afastando do Deus vivo. O objetivo é para você perseverar, sabendo que aquele dia se aproxima. Paulo, escrevendo a Timóteo na segunda carta, ele diz que toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Na Escritura, nós encontramos tudo aquilo que precisamos para viver de uma forma que agrada a Deus, para viver de uma forma perfeita, toda a instrução que precisamos para viver. Ali é o nosso manual. Assim como para um equipamento funcionar corretamente, é necessário que o operador daquele equipamento ele tenha as instruções corretas no manual, porque se ele não observar aquilo que diz no seu manual, certamente ele pode colocar em risco aquele equipamento e estragar aquele equipamento. Assim, irmãos, somos nós. Nós temos a palavra de Deus. Aqui há o manual, as instruções que nós precisamos para vivermos corretamente, servindo a Deus com toda a nossa sabedoria que o Senhor nos dá. Que Deus possa assim fazer com que nós possamos amar a palavra de Deus, viver a palavra de Deus, estar constantemente com a palavra do Senhor. O segundo subtópico desse tópico, a comunhão. O que é a comunhão? Então, de acordo com o dicionário teológico da CPAD, a comunhão é o vínculo de unidade fraternal mantida pelo Espírito Santo e que leva os cristãos a se sentirem um só corpo em Jesus Cristo. A nossa lição diz aí que a palavra grega koinonia traz a ideia de cooperação e relacionamento espiritual entre os santos. É o termo usado para comunhão no Novo Testamento. O salmista Davi, ele declara: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Salmo 122, o versículo 1. O texto, ele denota pluralidade de pessoas. Me disseram, vamos, pois é lá que, além da comunhão com Deus, teremos a comunhão com os irmãos, que é imprescindível para termos a comunhão com Deus. Irmãos,
e o que leva as pessoas a deixarem a ter comunhão com os outros na igreja. Eu destaco aqui pelo menos 3 coisas. A primeira, as distrações do mundo, os entretenimentos. Muitas coisas têm competido com Deus, com a igreja, justamente na hora dos eventos, dos trabalhos que acontecem na igreja. Muitas pessoas preferem ficar em casa assistindo uma programação, assistindo um futebol, e preferem ir ao shopping, passear, né? Se ocupa com as distrações deste mundo, com as coisas secundárias, e rejeitam de estar com os irmãos, de estar em comunhão com os irmãos, de estar debaixo da bênção do Senhor. Não tem a alegria, como nós lemos aqui o que o salmista falou, que alegrei-me quando me disseram. Eu tenho o prazer de estar com os irmãos na casa do Senhor. O segundo motivo, a teologia incorreta. Como a gente percebe que existem muitas pessoas que preferem ficar em casa, achando que acompanhando as programações pela internet, muitas vezes por pastores que nem tão pouco os conhecem, são chamados de os desigrejados, que acreditam que sozinhos eles podem assim servir ao Senhor. Mas isso tem sido uma prática errada quando nós deixamos de estar vivendo em comunhão com os irmãos. E o terceiro motivo, o pecado que habita em nós. Muitas das vezes, sabendo que no meio dos irmãos, no seio da igreja, nós ouviremos mensagens, nós ouviremos palavras que muitas das vezes não vão nos agradar, porque estamos vivendo uma vida errada, de pecado. E deveria ser o contrário, irmãos. Quando nós estamos doentes, o que nós procuramos? Procuramos a cura, o remédio, procuramos ir ao hospital para que ali possamos sarar daquele mal. Então, se você está vivendo em pecado e tem se afastado do convívio com o Senhor, eu te oriento que você procure o hospital, aonde há cura, aonde há o remédio, no convívio dos irmãos, por meio da pregação, por meio da palavra que o Senhor vai usar os teus servos para ali falar ao seu coração, para ali trazer você de volta ao caminho da verdade, ao caminho que te leva para a vida. Mas muitos preferem viver desta forma isolada. Que o Senhor tenha misericórdia. Esses fatores podem nos levar a perder de vista o motivo pela qual devamos estar alegres por reunirmos na casa do Senhor. Nós podemos até começar a pensar que as devoções particulares são um substituto adequado, se não superior, às reuniões com a igreja. Obviamente, amados irmãos, tanto a adoração particular como a do corpo, elas são vitais para o nosso relacionamento com Deus. No entanto, há razões pelas quais o escritor aos Hebreus nos advertiu, quando ele disse, não deixando nossa mútua congregação, como é costume de alguns, antes admoestando uns aos outros, e tanto mais, quando vedes que vai se aproximando aquele dia. A comunhão é fundamental para que o discípulo de Cristo ele possa ser agraciado pela sua bênção, pela bênção do Senhor, para ser salvo. O terceiro subtópico,
a comunhão na igreja de Jerusalém. A nossa revista diz que a igreja de Jerusalém, logo nos seus primeiros dias, deu ao mundo uma lição de coinonia. A igreja é caracterizada pela comunhão que mantém com o Senhor Jesus Cristo e pela unidade espiritual de seus membros. Jesus disse que um reino dividido, ele não prevalece. E um dos sinais da atuação do Espírito Santo na igreja primitiva era a comunhão, a unidade, ser um entre os seus membros. E esta foi a oração intercessória que Jesus fez ao Pai, quando ele diz: rogo a fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti. Que nós possamos vivermos em comunhão, vivemos em unidade, porque esse é um desejo do nosso Senhor, esse é um desejo do Pai, de Cristo, para que nós possamos estar unidos. O quarto subtópico, o serviço. A nossa lição diz que trata-se de um termo de significado amplo nas Sagradas Escrituras. O apóstolo Pedro, ele escreveu: servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Nós adoramos ao Senhor por meio do nosso serviço. Cada cristão foi atribuído a ele um lugar no corpo de Cristo. Cada um recebeu as capacitações espirituais correspondentes à realização de sua função. Portanto, todo crente é capaz de contribuir de alguma forma para o bem comum. Pedro, nesse texto que lemos, não está apenas ensinando que cada um é capaz de contribuir, mas que cada um deve fazê-lo, servir a Deus, servir aos irmãos. Isso é por isso que Deus assim nos capacitou. Nenhum crente deve permanecer como um espectador na igreja. O verdadeiro cristão, por gratidão a Jesus, pelo perdão dos seus pecados, ele contribui com o seu serviço. Como aquela mulher que derramou aquele perfume caríssimo nos pés de Jesus. Com seus dons, com seus talentos, sempre necessário for para o corpo de Cristo. Nunca achará o crente, servo do Senhor, que fez demais e que merece um reconhecimento. O serviço, amados irmãos, é uma oportunidade para você mesmo se tornar mais parecido com Cristo. Ele, sendo o Senhor, ele veio para servir. Quando você serve aos irmãos, quando você serve à igreja, você está parecendo com o seu mestre, com Jesus Cristo. Quão glorioso é servir, como é glorioso dar do que receber. Foi assim que Jesus falou. Que nós possamos obedecer e servir uns aos outros com amor. O terceiro tópico da nossa lição, e último, o discipulado e o crescimento sadio da igreja. A igreja precisa do processo do discipulado para cumprir o propósito da grande comissão. Como diz a nossa lição, não se trata de opção, é uma ordem de Jesus, uma incumbência para alcançar o seu povo. O primeiro subtópico, o crescimento espiritual. Trabalhar para promover
O discipulado e o crescimento espiritual, no sentido coletivo, significa trabalhar não para a nossa glória, e sim para a glória de Deus, pois é Deus quem dá o crescimento. O crescimento espiritual, no sentido pessoal, é levar o discípulo de Jesus, o seguidor de Jesus, à maturidade cristã e à semelhança com Cristo, por meio do poder do Espírito Santo. Isso acontece quando a moral deixa de ser um simples moralismo para se transformar numa manifestação viva do poder de Deus. Assim, amados irmãos, pecadores são transformados em santos e o conhecimento, o zelo, a defesa da verdade, do Evangelho, deixam de ser realidades intelectuais e se transformam em testemunho vivo e poderoso da graça de Deus. Quando estamos experimentando o crescimento espiritual, quando levamos uma vida nova e santa, e com a ajuda divina, vivemos cuidadosamente no mundo, renunciando à impiedade e às paixões mundanas. Não resta dúvida que os valores morais, que o conhecimento teológico ou a estabilidade emocional sejam marcos importantes no testemunho cristão. Porém, não devemos confundir ou trocar isso com a sublimidade, a excelência do conhecimento de Cristo. Como Paulo escreveu: sim, deveras, considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Antes de Paulo escrever esse texto, ele enumera todas as coisas que muitas vezes para o mundo é coisas introcáveis, inegociáveis. Mas ele disse que tudo isso ele considerava como perda, como refúgio em troca da sublimidade de Cristo Jesus. Que nós também possamos procurarmos crescermos em Cristo Jesus. Prossigamos em conhecer o nosso Deus. Prossigamos em conhecer a Jesus. A vida eterna consiste nisso, como diz o próprio Jesus. A vida eterna consiste em conhecer a Deus e o seu Filho, a quem Ele enviou. Glória a Deus. O segundo subtópico, o crescimento numérico. Uma das coisas que aprendemos da Bíblia a respeito do crescimento é que o reino de Deus, ele crescerá. O próprio Senhor Jesus falou como o seu reino cresceria desde a menor semente, que é o grão de mostarda. Ela se cresceria até se tornar a maior planta do jardim. Diz assim, o qual é realmente a menor de todas as sementes, mas crescendo é maior das plantas e faz uma árvore de sorte que vem as aves do céu e se aninham nos seus ramos. Ao lermos o livro de Atos, constantemente veremos a palavra crescimento. E crescia a palavra de Deus em Jerusalém e se multiplicava o número dos discípulos e grande parte dos sacerdotes obedeciam à fé. Atos 6 e 7. Assim, a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Atos 19 e 20. Assim vemos o crescimento numérico acontecendo no princípio. Porém, não devemos achar que o aumento de pessoas na igreja
reflete um crescimento produzido por Deus. Devemos pregar e ensinar como os apóstolos faziam. Essa é a nossa grande comissão. Porém, não confundir de que é Deus quem dá o crescimento. O terceiro subtópico, o exemplo da igreja de Antioquia da Síria. O público da igreja de Antioquia era gentil, não judeus, identificado como gregos, como está lá em Atos capítulo 11, verso 20 a 21. Nós vemos a sabedoria de Barnabé para discipular esses cristãos gregos. Ele enxerga em Saulo a pessoa ideal para essa tarefa. E mais tarde, ele foi chamado de o apóstolo dos gentios. Ele não somente foi usado pelo Espírito para discipular os gentios da sua época, mas por meio das suas cartas, nós também fomos alcançados. Uma coisa eu gostaria de chamar a atenção sobre a importância da membresia. Embora compreendo que fazer discípulos não é a mesma coisa que fazer membro, mas uma coisa estar ligada à outra. Eu percebo que falta nos dias atuais um entendimento bíblico da membresia da igreja. Muitos se orgulham em dizer, na minha igreja temos tantos membros. Mas a membresia, irmãos, faz parte do discipulado. O entendimento bíblico da membresia ajuda o novo, tanto quanto o de tempo na fé, a crescer na vida cristã. Pois viver como um cristão significa estarmos comprometidos uns com outros. Isso por meio da membresia. Por meio dos nossos compromissos e responsabilidades como membros de igreja, nós aprendemos mais a respeito do que é o verdadeiro amor. Estar vinculado a uma igreja estimula também a responsabilidade. Coisas que muitas pessoas não querem. Querem viver de forma por si só. Serem pastores de si próprios. Não querem estar debaixo de uma autoridade. Então, estar vinculado a uma igreja estimula a responsabilidade. Ajuda-nos de muitas maneiras a crescer na vida cristã. Bom, irmãos, chegamos ao fim desta lição. Eu quero concluir. Enquanto vamos concluindo, você fique à vontade para abençoar na obra de Deus. Como discípulo de Cristo, nós também devemos ser generosos, abençoadores da obra do Senhor. E você pode assim fazer, abençoando da forma que você assim puder. Nós temos as opções que aparecem aí abaixo do seu vídeo. Você pode assim fazer por meio de depósito, transferência, aquilo que for melhor, ou se assim não puder, estando na igreja, você pode assim estar levando a sua oferta. Então, concluindo esta lição, a urgência do discipulado, mas também a urgência de ser discípulo. Eu pergunto para você nesta manhã, qual é o custo de ser discípulo? Se não te custa dificuldades, nem tempo, nem cuidados, nem dores, nem leitura alguma da palavra de Deus, nem oração, nem abnegação, nem conflito, nem serviço, nem labor. Se é desta forma, como discípulo, que você vive sua fé, eu lamento o que vou dizer,
essa profissão de fé nunca poderá salvar a tua alma. Nunca te dará paz enquanto estás vivo, nem esperança na hora da sua morte. Lucas, no capítulo 14, versículo 26, escreve o que Jesus disse: se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai, e a mãe, e filhos, e mulher, irmãos, irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser o quê? Não pode ser meu discípulo. E o versículo 27 continua dizendo: e qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. O conforto e a glória que muitas vezes queremos para nós mesmos são contrários à cruz. João Calvino, ele escreveu que os seguidores de Cristo deveriam se preparar para uma vida difícil, penosa e inquieta, repleta de muitos e vários tipos de mal. Jesus, ele concluiu o seu chamado ao discipulado em Lucas 14, dizendo: assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Pensa se necessitas de motivos que estimulem para o serviço do Senhor. Pensa no muito que custou a salvação da tua alma. Considera que nada menos do que o Filho de Deus teve de abandonar a sua glória, abandonar o céu, fazer-se homem, sofrer a cruz, ser sepultado, para logo ressuscitar vitorioso sobre o pecado e a morte. E tudo para obter a redenção da tua alma. Se você realmente tem calculado o custo de ser discípulo e tomado sobre si a sua cruz, eu o exorto que persevere, que continue firme, continue em frente. Talvez frequentemente sintas como seu coração estivesse a ponto de desfalecer. E que o ímpeto da tentação ameaça naufragar você no desespero. Eu te digo, persevere. Siga em frente. Não há dúvida que os teus inimigos são muitos e os pecados que te rodeiam batem em você com ímpeto. Talvez os teus amigos sejam poucos e o caminho é íngreme e estreito. Porém, mesmo assim, nestas circunstâncias, persevera e segue adiante. A presença e a companhia de Cristo compensará os sofrimentos deste mundo. Não foque com tanto apego à sua cruz, mas pense, mire na sua coroa, que o justo juiz dará a todos aqueles que o amam. Animemo-nos, irmãos, pois não estamos longe do nosso lugar eterno. Que Deus, em Cristo Jesus, abençoe a sua vida nesta manhã e que a palavra de Deus possa encontrar guarida no seu coração. Vamos orar e agradecer a Deus por esta oportunidade. Maravilhoso Deus e Pai, bendizemos o teu santo nome e agradecemos ao Senhor Deus por todas as coisas. Que mediante, Senhor Deus querido, a tua palavra, nós possamos a cada dia mais negarmos a nós mesmos e vivermos para a tua glória e para o teu louvor. Sermos verdadeiramente discípulos de Cristo, em nome de Jesus.
Assim eu oro e te agradeço. E te peço a bênção a todos os teus servos, a todas as famílias aqui representadas, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe grandemente a sua vida. Amém.